Voltamos então com o prefeito de Marabá, João Salame, também está aqui o Igor Normando e o Fernando Severino. Você está falando a respeito do que a Vale está fazendo pelo município. Tenho que reconhecer e até aplaudir, porque eu já bati tanto, então se hoje ela dá o retorno, para você ter uma ideia, eles estão duplicando a ferrovia e passam dentro de uns 5 bairros da cidade. E praticamente não queriam dar nada de contrapartida, de compensação por esta duplicação. Eu digo a ele, negativo. Vocês vão duplicar o barulho, duplicar a quantidade de riqueza que vocês vão tirar da nossa região, e o que é que vai ficar nesses bairros que vocês cortam? O início da negociação, eles ofereceram 5 quilômetros de pavimentação. Eu não aceitei, fomos para o enfrentamento, fechamos um pacote de 32 quilômetros, só nos bairros que são cortados pela ferrovia. Além de escola, de posto de saúde, ambulância. Hoje a empresa é uma parceira do município. É uma parceira do município. Então, agora, o Igor tinha uma pergunta em relação ainda à hidrelétrica, né? O que nós queremos saber é o seguinte, na tua opinião, qual é a solução para que se explorado não só a questão energética, mas outras questões que são exploradas dentro do nosso solo paraense, o que o governante pode fazer nesse sentido? Qual é o papel hoje do governador? Porque a gente sabe efetivamente que o governador precisa fazer o enfrentamento. A gente sabe que o governador precisa realmente estar se movimentando no sentido de lutar pelos interesses do nosso Estado. E a gente gostaria de saber a tua opinião sobre isso, até mesmo, e eu te faço uma segunda pergunta também, a questão orçamentária de Marabá, pelo que a gente ficou sabendo através do noticiário, que o governador cortou investimentos na região e em Marabá especificamente. Queria que pudesse falar sobre isso, falar um pouco do papel que o governador poderia exercer hoje nessa questão. Deixa eu responder a tua pergunta, tentando voltar na do Fernando também, para não deixar sem resposta. Então, no caso da hidrelétrica especificamente, eu acho que nós podemos resolver o problema da hidrelétrica. Agora precisa mudar o modelo. Quais são as 3 maiores riquezas do Pará? Os nossos rios, a nossa floresta e os nossos minérios, que não rendem quase nada aos cofres do governo do Estado do Pará. Por isso que o governo do Estado do Pará é um governo quase falido. Mas a gente tem problema da Lei Candir, que foi feita lá atrás. Justamente por isso. A culpa não é do governador que está aí, nem seja ele do PSDB ou do PT. Há todo um modelo a nível nacional. Quer dizer, você veja que hoje o governo do Estado tem dificuldade de pagar o piso nacional salarial dos professores. Quer dizer, é um negócio que tinha que ser um negócio tranquilo, não é tranquilo, por causa das limitações financeiras. 90% da nossa energia é exportada, né? Ela não é consumida no Pará, porque nós não temos um grande parque industrial no Pará. Então 90% é exportado. E o imposto, que é o ICMS, é cobrado no destino. Quem fatura é São Paulo, é Minas Gerais, é o Nordeste, que compra a nossa energia. Eles que cobram o imposto do consumidor. É um negócio meio de doido, né? É meio absurdo, mas é isso que ocorre. A lei é essa. A Lei Candir subtrai bilhões do Estado ao não taxar a exportação de minério para efeitos de arrecadação de ICMS. As nossas florestas hoje está praticamente impossível tocar em floresta. Não tem mais como. Quem opera na floresta opera ilegalmente e não paga imposto, né? Então, ou seja, o Estado sofre, porque ao mesmo tempo é o Estado que tem uma das maiores migrações, o maior crescimento demográfico do país. E quem vem para cá não é rico com dinheiro, com poupança para investir. Vem geralmente os trabalhadores e pobres do Nordeste, demandando por saúde, por educação, por infraestrutura. E o Estado não arrecada. Então eu acho que está passando da hora da classe política do Estado, e nesse aspecto o governador é que tem que liderar o processo, de dar um murro na mesa e dizer que não se constrói mais hidrelétrica no Pará se não rever a lei de arrecadação de ICMS, para que o imposto seja cobrado na origem, não no destino. Mas ele tem esse poder aí? Eu vou te dizer, eu não sei se ele tem esse poder. Eu sei que eu conheço 2 exemplos recentes da história política do Brasil. Um do ex-presidente e ex-governador Itamar Franco, quando governador de Minas Gerais, e o governo federal tentou privatizar a hidrelétrica de Furnas. Ele cercou o Palácio da Liberdade com a polícia militar, quando tentaram ir lá fazer o leilão, e disse que só debaixo de bala que eles fariam o leilão. E o Fernando Henrique foi obrigado a cancelar o leilão de Furnas. Aqui no Pará, nós tivemos aquele caso do Césio 137 ou 147. O lixo atômico, que foi produzido em Goiás e quiseram trazer para o Pará, e o Hélio Gueiro disse que só debaixo de bala. Ele não aceitava e o lixo foi colocado em outro lugar. Então eu acho que de vez em quando a gente tem que dar uma de maluco. Quer dizer, eu acho que é preciso, no caso das hidrelétricas, e aí, se for o caso, mobilizar a sociedade civil, a classe política, os sindicatos e a polícia militar,
e dizer, só com enfrentamento, vocês constroem nova hidrelétrica aqui. A não ser, não tenho nada contra a construção de hidrelétrica, mas ela tem que atender aos interesses do Estado. Nós não podemos ter a energia mais cara do Brasil. Hoje elas atendem o interesse de outros estados. Das grandes corporações, de grandes multinacionais e de outros centros consumidores que não o Pará. Quer dizer, só 10% da energia produzida fica no Pará. Então é preciso que tenha, e quem tem que liderar esse processo, evidentemente, é o governador, e nós estamos à disposição dele, caso ele queira fazer esse enfrentamento, mesmo eu sendo um aliado do governo federal. Eu entendo que isso é uma perversidade que se pratica contra o Pará, e que não vem de hoje, vem desde o governo tucano e continua no governo do PT. Essa perversidade nós precisamos enfrentar. Para isso precisamos de união e alguém tem que liderar esse processo. Como é que está os investimentos, já que o Igor tocou nesse assunto, os investimentos previstos para a região, para Marabá, estaduais, para esse ano? Antes disso, Marcelo, me permita ainda retomar, eu já falei sobre a hidrelétrica, a questão colocada do Fernando, eu não sou daqueles que desisti da ALPA, né? Eu sei que há uma desilusão, mas a ALPA, a gente tem que entender que ela não é só uma decisão política, ela é também uma decisão econômica. É preciso que o mercado internacional esteja em condições de suportar uma planta industrial. De ferro caiu demais despencou, o preço, né? Caiu de 180 dólares para 60. Tem grandes depósitos de ferro. É, justamente. Então, talvez até, Marcelo, talvez até a verticalização seja uma das maneiras de enfrentar este problema da matéria in natura, da matéria-prima. Mas tu acredita na ALPA ainda? Eu acredito, primeiro porque o mercado internacional não vai ficar décadas com minério de ferro a R$62 a tonelada. Isso vai mudar uma hora, tá certo? Então, nós temos que nos preparar. Qual é a viabilidade? Você tem que diminuir o custo da planta, você tem que diminuir o custo da produção. E hoje, um dos maiores custos de produção que existe em qualquer mega empreendimento é o transporte. Então, por isso nós precisamos primeiro viabilizar a hidrovia do Araguaia-Tocantins, já temos as eclusas. Essa é uma outra novela, né? Mas essa hidrovia, ela é pedra de toque para resolver o problema da ALPA. Se você não resolver a hidrovia para baratear a importação dos insumos que a ALPA vai precisar e baratear a exportação dos produtos, a ALPA nunca vai existir. Mas, Fernando, para você ter uma ideia, o tal do Pedral do Lourenço, que é um monte de pedregulho no rio, que impede a navegabilidade. Isso. Desde quando esse programa, dia 4 de março, fez 13 anos. Desde quando eu comecei esse programa, eu escuto que vão derrocar o Pedral do Lourenço. Mas, Marcelo, nós não podemos, por conta disso, desistir. Eu nasci na região da Transamazônica e durante décadas se falou na pavimentação da Transamazônica. Parecia uma miragem, um sonho. Hoje está se tornando realidade. A gente conseguiu avançar. Já foi 2 vezes lá fazer isso. O que ela tem que vá à terceira, nós temos que brigar. Independente se é Dilma, se é Lula, se é Fernando Henrique, nós temos que brigar, tá certo? Houve uma licitação recentemente do Pedral, deu deserta. Por que deu deserta? Porque os preços são inexequíveis. Agora o DENIT reavaliou, vai apresentar uma nova proposta orçamentária de valores e eu acredito que essa próxima licitação haverá de dar certo. Para isso, os nossos senadores, os nossos deputados federais, o nosso governador tem que estar pressionando em Brasília, colocar isso como absolutamente fundamental para o estado do Pará, a viabilização dessa hidrovia. Porque sem isso não pode nem começar a história da ALPA. Claro, sem isso falar em ALPA é absurdo, não existe a menor chance de tornar a ALPA viável. E eu acredito piamente de que é possível, ainda este ano, nós conseguirmos a licitação da derrocagem do Pedral do Lourenção. Estou plenamente convencido disso. Até pela fragilidade política que o governo federal passa. Ele tem essa dívida com o estado do Pará, já foi anunciado pelo Lula, já foi anunciado pela Dilma. Nós estamos num momento político interessante para poder forçar a realização desta licitação. Bom, mas a questão dos investimentos de Marabá. O Igor fez a pergunta. Na verdade, tem uma dúvida muito grande. E a gente ouviu nos noticiários aqui da capital essa questão de que o governo, no orçamento, diminuiu os investimentos na região do sul do Pará e, em especial, em Marabá. E eu gostaria de saber a atual realidade desse fator e também se existe algum tipo de retaliação, se na tua visão existe algum tipo de retaliação. Mas houve, primeiro de tudo, houve essa diminuição desse anúncio de investimentos para a região? O orçamento votado pelo governo do estado, ele diminuiu significativamente os investimentos na região sul e sudeste do Pará e aumentou na região metropolitana. Isso é inequívoco. Eu espero que, neste caso, uma velha tese que se fala no mundo da política, da gestão pública, que o orçamento seja uma peça de ficção. Você, enfim, está hoje
você está hoje na oposição ao governo do Estado, né? Apesar que eu digo que prefeito não tem muito como ser oposição. Mas pelo menos você não faz parte do grupo do governo do Estado. Isso acaba acarretando problemas lá na sua administração e se acarreta, quais problemas acarreta? Não tem a menor dúvida. Veja só, hoje os municípios e governos estaduais, com raras exceções, estão quebrados, estão falidos, né? Hoje em dia, os governos do Estado e prefeituras vivem de pagar a folha. Quando conseguem pagar, hoje nós temos metade dos municípios brasileiros, 40% ainda não pagaram o 13º salário. Pega os dados aí na internet, né? Nós temos mais da metade que ainda não deram conta de pagar o piso nacional salarial dos professores. É o caso, inclusive, do governo do Estado do Pará, que ainda não conseguiu equacionar isso. Então, evidentemente que num contexto desse, qualquer receita que você perde faz falta. Qualquer parceria que você deixa de fazer faz falta, né? Sobretudo nós que pegamos uma prefeitura completamente destroçada, com uma arrecadação de 35 milhões mês, total, e uma dívida só com funcionário público de 72 milhões. Né? 2 meses de salário atrasado, 4 de vale transporte, 4 de plantões médicos, 10 de vale alimentação, previdência, tudo em atraso. Então, num contexto desse, você governar só com recurso do município é muito difícil. E nós já pagamos 60 milhões de reais dessa dívida. Quer dizer, lamentavelmente, nós não tivemos a parceria do governo do Estado neste período, né? O governo federal, sim, tem sido um grande parceiro. Nós temos grandes projetos sendo tocados em Marabá, com recursos do governo federal e outros com receita própria do município, que a gente se sacrifica e consegue. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial e você volta falando para mim desses investimentos que estão programados para a cidade de Marabá. É rápido, o intervalo comercial, e eu volto aqui com o prefeito da cidade de Marabá, João Salame.